Olá, tudo bem? Estamos com o nosso programa Torque Total aqui na TV Rio Preto. E hoje nós temos muitas novidades, como o novo Dodge Viper, um super esportivo para quem gosta de velocidade. Você saberá também que nota tiraram os 12 carros nacionais em um crash test. E para finalizar, vamos saber as dicas de segurança para quem vai viajar com a família. O programa Torque Total está começando. A Chevrolet apresentou nos Estados Unidos a nova geração do Camaro. Esta é a 6ª geração deste ícone. Em nova plataforma, o carro estará disponível em 3 versões, LT, RS e SS. O Camaro 2016, que chega ao mercado americano no próximo mês, ficou 90 quilos mais leve e ligeiramente mais estreito do que a geração anterior, mas sem perder a sua aura. Entre os detalhes que chamam a atenção estão a suspensão adaptativa, em que o motorista pode escolher 3 níveis de condução, Tour, Sport e Trek, disponível para todas as versões. O Camaro ganhou sistema multimídia com tela de 8 polegadas e iluminação que pode ser configurada em 24 tons diferentes. O freio de estacionamento passou a ser eletrônico. Entre as opções de motorização estão um 2.0 turbo de 275 cavalos, um V6 3.6 de 335 cavalos e, por último, o V8 6.2 de 455 cavalos, que equipa a versão SS. Pode-se escolher entre o câmbio manual de 6 marchas ou o automático de 8. Segundo a Chevrolet, quando equipado com o motor 2.0 Ecotec Turbo de 270 cavalos, o modelo acelera de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 6 segundos. Agora vejam só essa. Um chinês de 27 anos construiu em casa um carro elétrico totalmente funcional em apenas 6 meses. O belo esportivo vermelho é obra de um estudante de engenharia e fanático por carros que gastou cerca de 30 mil yuanes ou 15 mil reais no veículo. Embora tenha visual agressivo, que inclui portas no estilo tesoura com abertura para frente, esse carro elétrico pode alcançar apenas 60 km por hora. O modelo, que ainda não foi legalizado para rodar nas ruas, chamou a atenção quando foi exibido em um festival automobilístico no sul da China. Se esse carro chinês com cara de esportivo anda apenas 60 km por hora, o Dodge mostrou o seu super esportivo, que é uma fera. A tradicional versão American Club Racer, chamada de ACR, da Dodge Viper, está de volta. Só que desta vez ele vem com nada menos que 645 cavalos de potência retirada do motor V10 de 8.4 litros. O câmbio é manual de 6 marchas. A CR é a divisão esportiva da Dodge. O Viper ACR se destaca pelo grande spoiler dianteiro em fibra de carbono sustentado por cabos de aço, saias aerodinâmicas laterais, capô também em fibra com várias saídas de ar e spoiler traseiro regulável. Ele tem rodas exclusivas de 19 polegadas com pneus de alta performance, freio cerâmico Brembo com discos de 390 milímetros, e o amortecedor é um Bilstein. O apelo esportivo do Viper ACR está por todos os lados. Curta um pouco mais esta fera.
O ano está difícil em todos os setores, inclusive na manutenção do carro. De acordo com o estudo da agência Autoinforme, o custo para andar e manter o carro ficou 4,84% mais caro no primeiro semestre do ano. Esse foi o índice da inflação do carro, que, no entanto, ficou abaixo da inflação oficial, o IPC da FIPE, que acumula alta de 5,85% de janeiro a junho. Para o motorista, a encrenca maior está na alta dos combustíveis. A gasolina ficou 8,2% mais cara e o etanol 6% no primeiro semestre. Nos demais setores, o estrago foi menor. As peças de reposição fecharam o semestre com alta de 2,43%. O conjunto dos serviços utilizados no carro ficou 2,15% mais caro e o seguro teve alta de 2,9% em média. Por causa da desvalorização do carro usado, o item impostos teve deflação no semestre. O IPVA caiu 4,2% e o motorista também se livrou da despesa da inspeção veicular. Já o seguro obrigatório está com o preço estável este ano. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Voltamos com o Torque Total para falarmos de um assunto muito importante: segurança. Quando você compra um carro, antes você verifica a nota dele nesse quesito? Pois agora nós vamos mostrar imagens de crash tests realizados em 12 carros nacionais. O Latin NCAP, instituição que testa a segurança de veículos fabricados e vendidos na América Latina, revelou uma nova bateria de testes. Nela, o Jeep Renegade conquistou 5 estrelas na proteção para adultos e para crianças, tornando-se o primeiro carro produzido no Brasil a conseguir a nota máxima em ambos os crash tests. Até então, quem mantinha o status de carro com melhor pontuação era o Volkswagen Up, com 5 estrelas para adultos e 4 para crianças. Mas vamos ver como se deram os carros. O Hyundai HB20 com airbag duplo foi testado em junho de 2013 e obteve 4 estrelas em proteção de passageiros adultos e 3 estrelas em proteção infantil. Quanto ao passageiro adulto, a cabeça e o pescoço dos ocupantes obtiveram boa proteção e a área dos pés ficou quase sem deformações. O mesmo resultado pode ser levado em consideração para o HB20S e o HB20X. Vale lembrar que esse resultado é válido por unidades do modelo fabricado a partir de 5 de agosto de 2013. Para o passageiro infantil, graças ao uso dos sistemas de retenção infantil e das cadeirinhas Isofix, evitou-se o deslocamento para a frente das crianças de 3 anos e 1 ano e meio. O veículo advertia sobre riscos de colocar a cadeirinha com a criança virada para trás no banco dianteiro com o airbag do passageiro ativo, mas não o suficiente para critérios do Latin NCAP. O Gol pré-restilização com airbag duplo foi testado em agosto de 2010 e obteve 3 estrelas em proteção de passageiros adultos e 2 estrelas em proteção infantil. Para os passageiros, os airbags ofereceram uma boa proteção à cabeça dos ocupantes, mas a proteção para o peito do motorista foi marginal. Foram achadas estruturas perigosas na área do painel que poderiam impactar os joelhos do ocupante. A proteção da parte inferior das pernas do motorista foi pobre, devido ao deslocamento dos pedais e à má atuação do compartimento para os pés e do chão.
Para o passageiro infantil, o desempenho dinâmico das cadeirinhas infantis foi adequado, mas as instruções de instalações eram insuficientes. O Toyota Corolla com 3 airbags foi testado em outubro de 2014 e obteve 5 estrelas em proteção de passageiros adultos e 4 estrelas em proteção infantil. No caso do passageiro adulto, no impacto frontal, os airbags ofereceram boa proteção à cabeça e ao peito dos ocupantes. Os joelhos do motorista receberam boa proteção do airbag de joelho. A estrutura foi considerada estável e capaz de resistir maiores cargas. Para o passageiro infantil, as cadeirinhas com Isofix evitaram deslocamento para frente, proporcionando boa proteção para ambas as crianças. O veículo tem etiquetas que alertam sobre perigos associados à instalação de uma cadeirinha atrás do assento do acompanhante com airbag ativo. Além disso, é possível desativar o airbag com um interruptor assinalado. O Chevrolet Onix com airbag duplo, testado em dezembro de 2014, obteve 3 estrelas em proteção de passageiros adultos e 2 estrelas em proteção infantil. No caso do passageiro adulto, a cabeça e pescoço dos ocupantes receberam boa proteção, mas o sistema de retenção ofereceram proteção fraca ao peito do motorista. Foram observadas estruturas perigosas no painel que poderiam impactar contra os joelhos dos ocupantes. Próximo aos pés do motorista, o chão se abriu após o impacto, trazendo risco de ferimento. No caso do passageiro infantil, a cadeirinha infantil para criança de 3 anos não conseguiu evitar deslocamento para frente, oferecendo pouca proteção ao pescoço e ao peito. O desempenho dinâmico da cadeirinha para o bebê de 1 ano e meio foi adequado, mas o carro não advertia sobre os riscos de instalar uma cadeirinha atrás do assento do acompanhante com airbag ativo. O Citroën C3 com airbag duplo, testado em abril de 2015, obteve 4 estrelas em proteção de passageiros adultos e 2 estrelas em proteção infantil. No caso do passageiro adulto, a cabeça e o pescoço dos ocupantes receberam boa proteção, mas a região do peito dos ocupantes teve segurança marginal. Foram detectadas estruturas perigosas que poderiam impactar joelhos dos ocupantes. A carroceria foi catalogada como estável. No caso do passageiro infantil, a cadeirinha para crianças de 3 anos não conseguiu evitar deslocamento para frente, e o sistema de retenção para as crianças de 1 ano e meio deixou exposta a cabeça do boneco. O carro não advertia sobre os riscos de instalar uma cadeirinha atrás do assento do acompanhante com airbag ativo. O Fiat Palio com airbag duplo, testado em junho de 2015, obteve 4 estrelas em proteção de passageiros adultos e 3 estrelas em proteção infantil. Para o passageiro adulto, a cabeça e o pescoço do motorista e do acompanhante foram bem protegidos, mas o peito do motorista conseguiu uma proteção marginal. Os joelhos do motorista e do acompanhante foram impactados contra estruturas da parte inferior do painel. O habitáculo do veículo foi catalogado como estável. No caso do passageiro infantil, a cadeirinha infantil para 3 anos foi capaz de evitar o movimento para frente, oferecendo proteção aceitável para o pescoço e peito. A atuação do sistema de retenção para crianças de 1 ano e meio foi adequada. O veículo advertia sobre os riscos de instalar uma cadeirinha atrás do assento do acompanhante com airbag ativo, mas não o suficiente para os critérios do Latin NCAP. Por último, o Jeep Renegade, testado em julho de 2015, obteve 5 estrelas em proteção de passageiros adultos e 5 estrelas em proteção infantil. Para o passageiro adulto, cabeças do motorista e do passageiro foram bem protegidas pelos airbags. Os cintos de segurança estavam equipados com pretensores e limitadores de carga, oferecendo proteção adequada e boa ao peito do motorista e ao do passageiro, respectivamente. As áreas dos joelhos não mostraram estruturas críticas.
A carroceria foi qualificada estável e capaz de suportar maiores cargas. No caso do passageiro infantil, a cadeirinha infantil com Isofix para crianças de 3 e de 1 ano e meio conseguiu evitar o excessivo movimento para frente, sendo a proteção para ambos os bonecos adequada. A instalação das cadeirinhas conseguiu pontuação máxima graças ao claro guia de instalação. O veículo tem etiquetas que advertem sobre os riscos de instalar uma cadeirinha atrás do assento do acompanhante com airbag ativo. É possível desativar o airbag do passageiro e isso está assinalado de maneira adequada. Depois desses testes, vamos para o intervalo e voltamos já já. Participe da campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de São José do Rio Preto. Dê alegria a quem precise. Doe o seu calor. Contamos com você. Voltamos com o programa Torque Total para mostrarmos que a Ford criou um sistema de iluminação que identifica pessoas e animais no escuro. Os faróis do carro são dotados de câmera e contam com mais duas tecnologias: o farol adaptativo e o sistema de reconhecimento de sinais de trânsito. A câmera infravermelha detecta a presença de pedestres, ciclistas e animais na pista a uma distância de até 120 metros e avisa o motorista. O sistema identifica até 8 potenciais perigos, destacando 2 prioridades máximas e as informações são lançadas no painel do carro. Essas tecnologias ainda estão sendo desenvolvidas no Centro Europeu de Pesquisas e Inovação da Ford em Aachen, na Alemanha, mas em breve devem estar disponíveis para o público. Apontando um bom momento dos utilitários esportivos do Brasil, a Suzuki lançou uma nova versão do Gran Vitara, a 4 Sport, que procura atingir o consumidor que gosta de um carro de uso misto. Esse carro tem a suspensão mais alta e posição de dirigir diferente das demais. A lista de equipamentos e a motorização seguem o padrão da versão topo de linha, mas o acabamento interno é diferenciado. Como opcional, o câmbio pode ser manual ou automático e o preço vai de R$ 96.000 a R$ 105.000. Após muita espera, a Toyota mostrou oficialmente a nova geração do SW4. O modelo começa a ser vendido inicialmente na Tailândia e Austrália. No Brasil, a expectativa é que seja apresentada no segundo semestre do ano que vem. Entre as principais mudanças externas, destaque para os faróis principais com uma linha de LED, de iluminação diurna e grade frontal com detalhes cromados. Na traseira, as lanternas passam a ter iluminação totalmente em LED. O modelo deverá ser oferecido com motor 2.8 turbo diesel de 177 cavalos. O câmbio de 6 marchas poderá ser manual ou automático. A Toyota não confirmou mais dados sobre desempenho e consumo do veículo. Você vai pegar a estrada? Então verifique se o seu carro está em condições. Eu fui até a Porto Seguro saber o que o motorista deve fazer antes de viajar com a família. Bem, férias das crianças, pega a rodovia com a família para ir passear ou então visitar algum parente. É muito importante que o carro esteja em perfeitas condições. Não apenas questão técnica, mas também documentação. E para falar sobre isso, eu estou aqui na Porto Seguro com o Marcos Kaffer, que vai nos dar algumas dicas do que o motorista tem que fazer. Marcos, primeiramente, quais são os itens que o motorista tem que ver, tem que prestar atenção antes de pegar a rodovia? Bom, todos os itens de segurança que compõem, a estrutura do veículo, tais como os pneus, freios,
faróis, eles compõem itens obrigatórios que o motorista, que o condutor deve ter precaução antes de sair de viagem, justamente para que ele possa seguir viagem sem risco de ficar na estrada, né? Bom, por exemplo, se você não fizer a revisão, quais são os riscos que você acha assim que certamente o motorista está correndo? Vamos imaginar que ele esteja trafegando numa rodovia cujo o volume de veículos é muito grande. Então, se ele não tiver feito a revisão do líquido de arrefecimento, ele pode ter lá uma pane no radiador, fazendo com que o veículo se aqueça e provavelmente ele vai ficar parado na estrada. Bom, lanterna, por exemplo, tem um problema muito sério, por exemplo, principalmente a lanterna do freio, você não vê que está queimada e de repente você pega a rodovia. É um problema sério isso também, né? Verdade. Além de ser um problema sério, é passível de multa, né? Então, se você não tiver esse cuidado com a iluminação externa do veículo, tanto dianteira quanto traseira, indicações, luzes de indicações, com certeza isso pode causar um acidente traseiro ou uma colisão lateral, caso você não tenha indicação de direção na hora que você vai tomar essa devida mudança de direção. Bem, normalmente, qual é o período de revisão que o motorista deve fazer no seu carro? Bom, de acordo com os fabricantes, a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros, aquilo que chegar primeiro. Bom, a Porto Seguro tem algum trabalho, algum benefício para que o seu cliente possa fazer essa revisão? Tem alguma coisa especial? Sem dúvida. A gente hoje, aqui em Rio Preto, a gente conta com 2 centros automotivos que a gente tem aí uma campanha de revisão de férias. Os segurados e não segurados contam com pacotes, serviços e benefícios exclusivos para serem feitos aqui no centro automotivo. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo e filtro, revisão de luzes, todos esses itens que compõem uma revisão básica do veículo podem ser feitos tanto por segurados e não segurados aqui dentro dos nossos estabelecimentos. Bom, quem é segurado, esse serviço está dentro do pacote ou existe um valor especial para quem é segurado? Bem lembrado, quem é segurado tem um valor fechado de R$ 280, que pode ser pago em 10 vezes sem juros através do cartão de crédito da Porto Seguro. Para o cliente, para o não cliente, é o mesmo pacote de serviço, só que ele tem um acréscimo de R$ 50, totalizando R$ 330 também. Existe carência ou não? Já fez o seguro, já pode ter esse benefício? Não, na hora que contratou o seguro, ele já pode vir aqui. E também quem não é segurado está de portas abertas aqui para poder fazer a manutenção e a revisão do seu carro aqui nas nossas estruturas. Então tá aí, essas são as dicas que você deve prestar muita atenção antes de colocar sua família no carro e viajar e pegar a estrada. A Jeep divulgou um filminho muito legal para sabermos como é produzido o Renegade. Vamos dar uma olhada e preste atenção nos números, é muito legal.
Bem, pessoal, por hoje é só, mas na semana que vem tem mais Torque Total. Até lá!